Eu ouvi uma frase há algum tempo atrás e parei para meditar nessa frase durante algum tempo, e essa frase me ajudou a mudar algumas coisas na minha vida. A frase diz o seguinte: se esforce tanto para se aproximar de Deus como para ser afetado por sua presença. Quando nós nos esforçamos para nos aproximar de Deus, queremos que Deus também nos transforme. E esse é o meu pedido a Deus nessa manhã. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Deus de misericórdia, Deus bondoso, aqui viemos, Pai, para Te adorar, para nos aproximar do Senhor, para sermos impactados por Sua palavra, para sermos transformados por Sua presença, para sermos modificados, Senhor. Pai, eu peço que tanto eu como meus irmãos e aqueles que nos visitam hoje, que não, Pai, voltemos para casa da mesma forma que viemos aqui. Que possamos, Pai, voltar mais edificados, mais convictos, e aqueles que precisam de transformação, voltar transformados. Isso, Pai, nós Te pedimos por causa da Sua graça, graça abundante, graça maravilhosa, graça transformadora. Te pedimos, Pai, pelos méritos de Cristo, pelo sangue que Ele derramou na cruz, sangue purificador, sangue justificador, sangue que perdoa os nossos pecados. É o pedido que lhe fazemos, Pai, por meio de Cristo. Amém. Amém. No capítulo 12 de Hebreus, versículo 1 a 4, para a gente analisar um pouco esse versículo, essa passagem, vou fazer de uma forma rápida aqui, mas no versículo 1, o autor fala sobre nuvens de testemunhas. E essas nuvens de testemunhas são exatamente a lista de pessoas que ele fez no capítulo 11, que são chamados os heróis da fé. Essas são as pessoas que testemunham, aqueles que viveram pela fé, exemplos de fé. Se você olhar no versículo 24 e 25 do capítulo 11, conta a história de Moisés. É um dos heróis da fé. E diz que Moisés ele recusou, quando já era adulto, ser chamado filho da filha de Faraó. Diz que Moisés preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. O homem escolheu sofrer com o povo de Deus do que viver na segurança do pecado. Foi colocado aqui como heróis da fé. No versículo 36 ao 38 de Hebreus 11, fala sobre várias outras pessoas. Diz aqui que outros enfrentaram zombaria, açoites, outros foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fim da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, e termina dizendo que o mundo não era digno deles. Irmãos, esses homens escolheram sofrer no lugar de viver nos prazeres do pecado. Lançados na prisão, lançados na fornalha, porque não rejeitaram a palavra do Senhor, porque não queriam servir outros deuses, heróis da fé. E o que é a fé? Gostei da definição que o irmão colocou sobre fé nessa passagem. Diz o seguinte: fé é o oposto de afastamento, de isolamento. Fé é o poder de preferir as dificuldades e o dever em lugar do conforto e da segurança. Nessa passagem, fé se encaixa como escolher, sofrer, passar privações para não pecar. Esses homens preferiram lutar, sofrer, do que pecar. E diante do testemunho deles, o que devemos fazer? O que eles deixam para nós? Só temos uma coisa a fazer, que é a segunda parte do versículo 1. Ora, uma vez que estamos rodeados dessa nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. Diante desses exemplos, livre-se do pecado. Não seja envolvido pelo pecado e nem deixe que o pecado se envolva com você. Prefira enfrentar as dificuldades
as provações do que viver no comodismo e na tranquilidade provenientes do pecado. O que ocorre, entretanto, é que muitos preferem pecar do que sofrer. Eu falo isso porque eu já fiz isso. Momentos em que eu não quis passar privações, então o melhor, naquele momento, é pecar do que passar provações, do que ser zombado. Então é melhor contrariar a palavra do Senhor. E entenda como o pecado aqui, entre muitas coisas, e contra a palavra do Senhor. Ainda outros tentam inventar uma vida cristã, um modo de viver o cristianismo de uma forma não radical, não literal, não exigente. Eles querem ser cristãos, mas não querem lutar contra o pecado, não querem enfrentar as privações para evitar o pecado. Então eles criam uma vida cristã que dá para conciliar os dois. Mas diante de Deus isso não funciona. Esses dizem ter crucificado o velho homem, mas continuam vivendo para os seus desejos. Irmãos, não há uma vida cristã que nós estabelecemos. Do versículo 1 de Hebreus 12 diz para corrermos com perseverança a corrida que nos é proposta. Outras versões falam a carreira que nos está proposta. Alguém propôs. Nós escolhemos correr ou não, seguir ou não. Mas a forma, o como, o trajeto, não somos nós que escolhemos. Deus é que escolhe. Deus é que propõe. Se tornar cristão ou não é uma escolha minha, é uma escolha sua. Agora, como se tornar cristão e como viver como cristão, já foi determinado, já está proposto. Apenas tenhamos perseverança. É difícil? Sim, mas o maior exemplo que nós temos está no versículo 2. De todos os heróis da fé, o meu herói favorito é esse, Jesus Cristo. O maior exemplo, o maior incentivo é Jesus. Foi proposto a ele uma alegria. Só que para receber essa alegria, ele tinha que passar pela cruz. E ele aceitou a cruz. E no versículo 3, ele lutou contra o pecado e sofreu todas as consequências de escolher obedecer a Deus e rejeitar o pecado. Em Hebreus 2, 17 e 18, Hebreus 4, 14 e 15, diz que Jesus ele era como nós, humano, passava as mesmas dificuldades, mas ele lutou até o fim e escolheu não pecar, mesmo que passasse tudo o que ele passou. Então o autor diz no versículo 4, na luta contra o pecado. Irmãos, é uma luta. O pecado é uma luta diária que nós enfrentamos. Livre-se do pecado. Viver a vida cristã que Deus está propondo, temos que lutar contra o pecado para que isso ocorra. Ele diz, a ponto de derramar o próprio sangue. Ser esmagado, ser afligido, ser ultrajado, ser zombado, ser consumido, na pior das hipóteses, morrer, mas pecar não. Viver no pecado, jamais. Faço tudo, mas viver no pecado, eu não vivo. Irmãos, quem vive preso no pecado, está morrendo espiritualmente. Se você observar Hebreus 10, versículo 26 e 27, diz o seguinte, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Isso foi falado antes de ele chegar no capítulo 11, para falar dos heróis da fé, que não recuaram, que não cederam, viveram literalmente da fé e pela fé. Então o autor segue para o capítulo 12, dizendo, o que você precisa fazer? Livre-se do pecado, lute contra o pecado, persevere. No capítulo 12, versículo 13, ele diz, façam caminhos retos para os seus pés. Irmãos, sei que é difícil, tenha uma vida reta, se esforce para ter uma vida correta diante de Deus. No versículo 14 ele coloca, se esforce para viver em paz. Em paz, irmãos. Às vezes nós temos briga, mãe e filho, pai e filha, irmãos, nora, sogra, vizinho,
marido e mulher. E não adianta a gente dizer que é assim mesmo, que Deus nos aceita assim, porque não é, irmãos. Se esforce para viver em paz com todos. E diz ainda mais, viver em paz e em santidade. Ele diz, porque sem santidade ninguém é salvo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E no versículo 15 ele alerta, ele diz, cuidado, que ninguém se exclua da graça de Deus. Segundo Gálatas capítulo 5, versículo 4, o apóstolo Paulo diz que é possível cair da graça de Cristo sim. Ao contrário de Judas, no versículo 3 e 4, que lá tinham alguns homens que estavam ensinando doutrinas erradas e eles se aproveitavam da graça. Eles transformaram a graça no motivo para eles viverem de forma imoral, libertinagem. Sou salvo pela graça, então, um pecado aqui, uma imoralidade ali, uma cobiça acolá, não me condenará, a graça é que me salva. Irmãos, quem é salvo pela graça não vive mais do pecado e não usa da graça de Deus como motivo para o erro. No Tito, capítulo 12, versículo 11 e 12, Paulo diz que a graça de Deus se manifestou através de Cristo. E diz que a graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões desse mundo. É salvo pela graça? Então o que a graça tem nos ensinado? Se nós não temos rejeitado a imoralidade, o pecado, as brigas, as contendas, as cobiças, as vaidades, não somos salvos pela graça. Se a graça nos salvou, então ela precisa também nos transformar. Ninguém se exclua da graça de Deus. Quem vive na graça, exclui o pecado. Mas quem vive no pecado, exclui a graça. Não tem como, irmãos. Por isso, em Hebreus capítulo 12, versículo 15, ele diz, para não se excluir da graça. Não se exclua. Não é ninguém que tira você da graça. Somos nós mesmos, quando escolhemos viver no pecado de sempre, o pecado doméstico, aquele que nos acompanha sempre. Estamos nos excluindo da graça de Deus. Se você notou, irmãos, Hebreus é uma carta de advertência para a igreja. É falada para cristãos. Não está falando para as pessoas de fora, está falando para as pessoas de dentro. E esses cristãos precisam viver como pessoas redimidas de fato. Largar o pecado, largar a vida mundana. Não existe o meu jeito de ser cristão, não existe o seu jeito de ser cristão, não existe a minha forma de servir a Deus. É assim que eu sirvo a Deus, Deus aceita assim. Não tem como, irmãos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. No versículo 25 do capítulo 12 de Hebreus, tem outro alerta lá. Cuidado, não rejeite aquele que fala. Quem fala aqui é o Senhor, através do seu Filho. Hebreus 1, versículo 1 e 2. E o Filho de Deus fala através da sua palavra. Irmãos, ou este livro nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta desse livro. Porque quando nós estamos em pecado, eu falo por mim, nós não temos mais aquela vontade de ler a Bíblia como líamos. Não oramos como orávamos, não louvamos como deveríamos louvar, porque o pecado está nos afastando. Não pode ser assim. 1 Tessalonicenses 4, versículo 7, Paulo diz que Deus nos chamou para a santificação. Eu já lutei com o pecado. E um pecado que parecia que eu não ia conseguir me livrar. Porque me faltava ainda uma conversão de coração. Porque eu pensei que no dia em que eu me batizei, eu havia me convertido. Mas depois eu aprendi que a conversão é algo diário. É como limpar uma casa, você fez a faxina no sábado, mas se você não fizer no outro sábado, tem sujeira acumulada. E assim funciona a vida cristã. Precisamos de uma conversão de coração, de uma confissão sincera. Certa vez, eu e o irmão Lélio estávamos limpando ali o jardim. Na verdade, ele estava limpando, eu estava observando ele limpar, mas aprendendo como se limpa, se ele gosta de planta. E tinha alguns matinhos que ele dizia, irmão, você precisa tirar esses matinhos aqui, porque eles sufocam a vida das plantas. E ele começou a tirar, e ele disse, olha, quando você tirar, você tem que tirar pela raiz, senão ele volta a crescer. Então ele virou para mim e disse, assim é o pecado. Se você não tirar pela raiz, ele volta a crescer. Irmãos, algumas raízes que fazem o pecado continuar em nós
Uma delas é a incredulidade. É uma ignorância não acreditar na consequência do pecado. É uma ignorância abrir mão do conhecimento que nos liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade os libertará. Quando ele disse isso, os judeus disseram: mas liberdade de quem? Não somos escravos de ninguém. Jesus disse: quem peca é escravo do pecado. É essa liberdade que eu estou falando. Incredulidade é o perigo. Achar que a consequência do pecado nunca virá. Perigoso. Segunda raiz perigosa do pecado é a inconsideração. Às vezes não levamos em consideração o que Deus afirma. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz: vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. 1 João 2,15: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Temos que considerar as palavras do Senhor. Se a Bíblia adverte vez após vez, na maioria das cartas de Paulo, falando sobre o perigo do pecado, teremos que levar isso em consideração. Quando não consideramos isso, temos uma raiz do pecado lá. Outra raiz é a insensibilidade. Não há um mínimo de sentimento pelo que Cristo fez. Não há. Quando eu pecava, depois eu pensava: mas o que Cristo fez por mim? Eu não tenho sensibilidade. Não consigo acreditar que tudo que Cristo fez por mim, que eu conheço, que está escrito, que eu transmito, que eu ensino, e nessa hora, será que não tem sensibilidade? 2 Timóteo 2,19 diz: afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Irmão, se você ama a Cristo, você deve odiar aquilo que fez Ele morrer. O pecado. Nós não podemos viver no pecado. Uma outra raiz é a instabilidade. Não ter firmeza. Não há convicção. Não há propósito. Ora estamos aqui, ora estamos lá, levados para todo lado como ventos. Como diz Judas 12. Há muitos que brincam com o pecado, como aquele que brinca com fogo. Sempre acha que está tudo sob controle. E vai alimentando o fogo, sempre colocando mais graveto, até que o fogo fica mais intenso. De repente uma brasa pula daquele fogo e lhe queima a carne. Ele descobre que ele não tinha controle para brincar com o fogo. O melhor é não brincar com o fogo. Igualmente, nunca brinque com o pecado. Uma história de uma mulher viúva de um barão, na época em que o Brasil se locomovia através de charretes e carruagens. Essa mulher perdeu o marido, ficou viúva, e ela precisava de cocheiros para conduzi-la aonde quer que ela fosse. Então ela colocou um anúncio que precisava de cocheiros. Se apresentaram 3 homens. E ela, entrevistando esses homens, todos eles tinham boas referências. Guiavam bem, sabiam o caminho de tudo. Então ela fez um teste com os 3. Havia entre aquela cidade e uma outra um caminho que subia numa colina. E aquele caminho tinha de um lado o paredão da montanha e do outro lado um precipício. E aquela estrada era muito perigosa. E para testar a habilidade daqueles homens, a viúva perguntou para o primeiro: você consegue passar por ali? Já passou por ali? E o homem disse: eu passo ali 1 palmo daquele precipício e nem tremo. Vou conduzindo tranquilo. Pode confiar em mim. Ela perguntou ao segundo. O segundo diz: eu posso pilotar de olhos fechados até os dedos do precipício e não caio. Ela pode confiar em mim. E o terceiro diz: olha, senhora, eu já vi muitas pessoas caírem naquele precipício. Então eu procuro ficar o máximo possível afastado daquela beirada. E a senhora disse: é esse que eu quero. Quando Paulo diz para Timóteo: fuja dos desejos, eu não posso dizer, eu posso ficar perto. Eu tenho autocontrole. Irmãos, fuja dos desejos. A promessa de Deus é que se nós rejeitarmos o pecado, Ele nos ajuda. Mas se nós temos pecado, o que Ele diz?
que nós podemos confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Todo aquele que confessar e abandonar os seus pecados achará a misericórdia do Senhor. Mas o homem que não confessa seus pecados, não há para ele nenhuma promessa de redenção nem de recuperação. Confessar o pecado é importante, irmãos. Mas a menos que haja uma confissão verdadeira e sincera dos nossos pecados a Deus, não há como mudar. Deixa eu falar sobre confissão, conversão. Eu confessei meus pecados várias vezes a Deus e eu não tive o efeito esperado. Eu pensei que orando naquela noite, a partir daquele dia, eu não pecaria mais. Mas lá estava eu, pecando de novo. Eu disse para mim mesmo, não vou mais cometer esse pecado. Mas estava eu na lama do pecado de novo. O que deu de errado? O que eu não fiz? Minha confissão não valeu? Há muitos que fazem confissões a Deus, mas não conseguem se livrar dos pecados. Porque não há nessas confissões marcas de um arrependimento verdadeiro. Marcas requeridas por Deus que provam que a nossa confissão é genuína, que mostra que nós queremos de fato nos livrar daquele pecado. Essa confissão vem através do trabalho do Espírito de Deus em nosso coração. Hebreus 12:4, lute até a exaustão. Tiago 5,16 diz, confesse seus pecados uns aos outros para serem curados. Mas a confissão, irmãos, vai além de dizer apenas eu pequei. Confissão é abandonar o pecado. Muita gente já disse na Bíblia, eu pequei, e não mudou nada. Enquanto uns falavam eu pequei e mudavam de vida, outros diziam eu pequei e continuavam a se enegrecer cada vez mais em pecados piores. Qual é a diferença? A diferença está no nosso coração e não no lábio. Quando Moisés estava tentando tirar o povo do Egito, Deus enviou trovões, relâmpagos, granizo, e diante daquela coisa tão grandiosa, o faraó chamou Moisés e disse, dessa vez eu pequei. Eu pequei contra o Senhor, o seu Deus. Eu pequei. Vou deixar o povo ir. Mas, assim que cessou aquele evento, tudo voltou ao normal. Quantas pessoas em situações caóticas dizem, eu pequei e agora eu quero me voltar para o Senhor. Mas depois que aquele período de dificuldade passa, lá está de novo. Como marujos em alto mar, que veem que o navio vai naufragar e começam a pedir perdão a Deus, mas se sobrevivem, assim que pisam em terra, estão no pecado novamente. Na noite escura e turbulenta, todo mundo confessa que é pecador. Na manhã ensolarada, esquece do que fez, esquece do que prometeu, esquece do que falou. Há aqueles também que aparentam ter mudado e não mudaram. Existe a história de Balaão, no meio do povo de Israel, que profetizava. Ele estava indo para um caminho, cometer algo errado, o anjo aparece, adverte ele dá ouvidos ao anjo, volta para trás. Depois o rei do povo inimigo Balaque chama ele, pede para ele profetizar contra Israel, lançar maldição para Israel, e Balaão diz, eu não posso fazer isso, Deus não me ordenou fazer isso. Ele não aceita. Balaque diz, eu te dou riqueza, eu te dou isso, e não quero. Se você me der todo o seu palácio, eu não quero. Não vou falar nada que o Senhor não falou, não vou fazer mal ao povo de Deus, eu não quero. Busca Balaão, que coisa bonita. Mas assim que Balaão desce da colina, Balaão dá o conselho mais diabólico de todos. Balaão disse, olha, eu não me meto nessa história não. Mas se vocês querem vencer os israelitas, vocês precisam seduzir eles à imoralidade. Aí Deus se afasta deles, e aí vocês ganham. Mas não é comigo não, deixa eu ir embora. O homem que segue a vida, sempre com duas intenções, duas caras. Balaão é citado em Judas 11, Apocalipse 2, 2 Pedro 2, como um falso profeta, como um falso cristão, como uma pessoa que tem a mente dividida. Ninguém pode servir a dois senhores, é fato.
Mas há pessoas que usam máscaras e conseguem enganar. Há a história de um rei chamado Rufus. E esse rei, quando ia para a batalha, ele pegava seu escudo e pintava de um lado uma imagem de Deus e do outro lado a imagem do diabo. E embaixo dizendo: pronto para ambos, vença quem puder. Esse tipo de pessoa parece com o rei Saul. O rei Saul, quando ele estava perto dos profetas, Saul era um homem de Deus. Mas quando ele estava perto das feiticeiras, Saul era um feiticeiro. Há muitos, igualmente, hoje, dessa forma. Mas Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz: aproxime-se de Deus, e nós seremos afetados por Ele, se nos aproximarmos. Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores. Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Não podemos ter um coração frágil, um coração modelado, que no momento tem uma marca, logo depois que sai, aquele coração volta ao estado normal. Não podemos ser assim. A insinceridade para Deus é desprezível. Precisamos de evidências que mostram o nosso arrependimento. Uma confissão verdadeira, Jesus conta a história, Lucas 18, 9 a 14. Alguns confiavam na sua própria justiça. Ele fala de dois homens, o publicano e o fariseu. A oração do publicano é uma oração de coração. Ele se humilhou: Senhor, eu sou pecador, não mereço isso. Mas Jesus disse que ele foi para casa justificado. A confissão dos pecados é importante, ela é parte da nossa caminhada para o céu. Mas essa confissão precisa ser de todo o coração, com humildade, com humilhação, reconhecendo que somos pecadores, que não há mérito nenhum em nós, e dizendo: Senhor de misericórdia, se queres, pode me purificar. Irmãos, qualquer pecador, nessas condições, receberá um abraço do Pai, como aquele filho que saiu de casa, com a herança, gastou tudo, depois ele caiu em si, e voltou para casa. O Pai o recebeu, e disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o Pai o abraçou e disse: vamos festejar. Meu filho estava perdido e foi achado. Foi achado pela contrição de coração, foi achado pelo arrependimento, foi achado pela confissão sincera. A evidência de que ele se converteu foi voltar e se humilhar ao Pai. É um exemplo de confissão de coração. Salmo 51, versículo 1 a 4. Davi, depois de ter pecado, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tem razão em me condenar. No versículo 7 a 12 ele diz: purifica-me com o sopro e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei, faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, os ossos que esmagaste exultarão, esconde o rosto dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Ele termina no versículo 16 e 17 dizendo: o Senhor não se agrada em sacrifícios de holocausto, senão eu traria. Mas o que agrada ao Senhor? Um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Com certeza isso Deus não despreza. Irmãos, a confissão de coração é poderosa porque ela liberta a corrente do pecado. Quando nós confessamos de coração e desejamos abandonar o pecado, o Senhor age por nós. Talvez você esteja carregando um fardo do pecado que já confessou e não está se livrando. Pelo contrário, só tem aumentado cada vez mais. Você precisa de uma confissão de coração. Só essa move a mão libertadora de Deus. O pecado é uma corrente que nos aprisiona, suga as nossas forças. Não lemos mais a Bíblia, não oramos mais, não temos mais vontade de congregar, pergunta se está tudo bem, quando não está. Irmãos, o pecado nos transforma num sarcófago. Por fora, a bela imagem de um egípcio forte, mas por dentro,
ossos apodrecidos envolvidos em faixas, imóvel, indefeso, cada vez mais corrompido. Precisamos da confissão de coração. O pecado não é nosso amigo, não tente poupá-lo. Livre-se dele. O Senhor está pronto a partir a corrente do pecado que lhe prende. Se você pedir, é só você confessar, é só você se arrepender, é quebrantar o seu coração, porque nós temos plena confiança, irmãos, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, seu corpo. Temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemos-nos de Deus com um coração sincero e plena fé e convicção, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, tendo nossos corpos lavados com água pura. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, porque aquele que prometeu é fiel. A minha oração é que Deus seja irresistível aos nossos corações, de forma que nós não temos outra opção a não ser aceitar a ação do Espírito dele em nossas vidas. Não volte para casa acorrentado. Deixa o Filho de Deus te libertar, e você será verdadeiramente livre. A distância entre a presença libertadora de Deus e você é tão somente a distância de uma oração sincera. O que lança a graça redentora sobre o pecador é a confissão. Vamos nos converter de coração todos os dias. Hebreus 12. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Livremos-nos do pecado que nos envolve. Oremos para Jesus. E na luta contra o pecado, irmãos, vamos resistir até o sangue. E onde havia abundado o pecado, que superabunde a graça de Deus. E Ele nos dê um espírito pronto a obedecer. Que Ele seja conosco e a presença do seu doce Espírito. Amém. Amém.